Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma entrevista da segunda temporada, abordando aí a vida acadêmica em ciências contábeis. Muitos alunos de graduação e até mesmo a sociedade em geral não sabem o que os alunos de graduação fazem em ciências contábeis, o que um contador faz, acreditam que o contador é aquela pessoa que aparece para fazer o imposto de renda uma vez por ano, não tem muita ideia do que o contador faz. O contador é bom em matemática. A gente escuta muitos mitos a respeito da profissão contábil. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor Anderson, que vai nos contar um pouco da sua experiência, da carreira acadêmica, da carreira profissional. Eu já agradeço, professor Anderson, por aceitar fazer parte dessa segunda temporada, enriquecendo aí com a sua experiência e contando para os nossos ouvintes as suas aventuras aí na área contábil. Seja muito bem-vindo. Olá, Tatiane, tudo bem? Eu que agradeço o convite por participar desse projeto incrível que você está fazendo, de entrevistas, né, com diversos profissionais da contabilidade, né? E como você selecionou bem aí os profissionais, me sinto lisonjeado aí por ser um deles, né? Então, me sinto muito honrado em participar desse projeto, que já é um sucesso. E, enfim, o que eu puder colaborar aqui, né, com os nossos futuros profissionais, principalmente, né, já que esse podcast ele tem aí uma relação direta com os nossos alunos, né, que escolheram a contabilidade como uma futura profissão, e a gente tem muita coisa boa aí para passar para eles. A minha primeira pergunta, e aí eu fui dar uma palestra numa turma de graduação e os alunos me deram as respostas mais variadas, e são até respostas interessantes, mas como você escolheu a contabilidade? Por que contabilidade? Você podia estar cuidando de tartaruga em Fernando de Noronha e escolheu contabilidade. Como é que você chegou nessa escolha? Bom, primeiramente, meu pai ele fez o técnico em contabilidade, então isso sempre acabou que sempre foi alguma coisa que transitou por nossa vida, né? A contabilidade, eu sempre tentava entender o porquê que ele escolheu aquilo e tudo mais, né? E eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de resolver as coisas, né? Ou pelo menos compreender as coisas através de uma lógica, né? Tem algumas pessoas que são mais, vamos dizer assim, que gostam de pensar um pouco mais fora da caixa, né? E eu sou muito objetivo. No meu segundo grau, Tatiane, quando eu fiz a administração de empresas, eu tive contabilidade. Foi a minha primeira, na verdade, né, a minha primeira inserção em contabilidade, porque era uma disciplina. E o professor Carlos, inclusive, né, lembro dele até hoje, o cara ele era a lógica em pessoa, porque a contabilidade ela tem uma lógica por trás disso, né? Muitas pessoas ficam se questionando, mas por que o débito é uma coisa que soma e o crédito diminui? Eu falei, cara, porque na verdade a contabilidade, a lógica é essa, é aplicação versus origem de recursos, né? Então, se você entender essa lógica, você entende metade da que a contabilidade quer passar. E aquilo me chamou muito a atenção. Então, eu passei a ter uma relação com a contabilidade por entender que ela era assim, utilizando essa lógica contábil, essa lógica, né, da ciência contábil, eu conseguiria resolver muita coisa. Então, foi a minha primeira o meu primeiro contato com a contabilidade, então foi no segundo grau, através de uma disciplina específica, porque, na verdade, meu curso era de administração. Eu pensei, por que não fazer, então, um técnico em contabilidade, né? Mas acabou que eu já estava lá no nível avançado de administração e preferi concluir o curso técnico de administração. Falei, vou procurar uma faculdade em contabilidade. Mas eu acabei o segundo grau, Tatiane, com 17 anos, né? E o garoto, né, o homem nessa idade, né, o menino, não tem muita coisa na cabeça, né? Então, eu demorei um pouquinho, né, a ingressar na faculdade e com 18 anos eu passei no concurso público. Passei no concurso público para a Empresa Municipal de Informática, Plan Rio, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, você imagine 18 anos de idade, sem nada na cabeça,
né, ser servidor público. Na verdade, empregado público, né, que foi pela CLT. Né, a gente fez um concurso pela CLT. Então, eu trabalhava 6 horas por dia, Tatiane. Então, o que acontece? Acabou que eu não queria nada com nada. Né? Aí tentei fazer várias vezes a faculdade, mas nunca tinha dinheiro para pagar a faculdade, mas tinha dinheiro para fazer outras coisas. Né? Até que, em algum momento, né, os anos foram passando, já lá com meus 21, 22, 23, 5 anos, eu pensei, gente, minha vida está estagnada. E as pessoas falam que, às vezes, né, se você não fizer nada diferente, vai ficar estagnada mesmo. Né? Até a cadeira que eu sentava era a mesma. Isso me deu um estalo. Isso me deu um estalo. E eu tive a oportunidade de fazer o curso de Ciências Contábeis próximo à minha casa. A Unigran Rio, que é a faculdade que eu me formei, ela abriu um campus no Carioca Shopping, né, que é um shopping que tem aqui Vicente Carvalho, Vila da Penha, né, para quem não conhece muito a região. E do lado do metrô, eu falei, gente, eu não tenho motivos agora para não fazer esse curso, porque o curso está do lado da minha casa, praticamente. Aí, nesse momento, depois de 5 anos, né, de amadurecimento, eu resolvi fazer a faculdade, começar a faculdade, me encantar por ela de vez. Né? Aí eu preciso também dar mérito à instituição à época, que eu tive excelentes professores, né? Tive excelentes profissionais lecionando, né? E passei a ter uma completa paixão pela contabilidade, até que eu tomei uma decisão que para muitos parecia ser uma loucura, Tatiane. Eu me apaixonei tanto por contabilidade e sabia que na Prefeitura do Rio de Janeiro isso não ia acontecer, porque o meu cargo não era compatível com a contabilidade. Eu pedi demissão do serviço público depois que eu finalizei a minha graduação. Eu, com 10 anos de cargo público, eu pedi demissão do emprego público para atuar na contabilidade. Muitas pessoas me acharam louco. Você é maluco de fazer isso. Mas, cara, eu queria trabalhar com aquilo que eu tinha me apaixonado e que eu achava que eu tinha perdido muito tempo. Mas, na verdade, não perdi tempo nenhum. O nosso tempo é o tempo de Deus, é o tempo que a gente, que tem que ser mesmo. Talvez naquela época eu não tivesse dado certo. E como eu passei por muita coisa anterior, então eu cheguei na hora de focar no momento certo. Então, fui trabalhar em Itaboraí, Tatiane. Itaboraí. Numa empresa chamada Tor Granitos. É uma empresa de beneficiamento de granitos. Só para vocês terem uma ideia, essa empresa ela ficava a cerca aí de 60 quilômetros do Rio de Janeiro. Não tinha ônibus aqui de casa, né? Então eu tinha que ir de carro todo dia e tinha que chegar lá às 7 horas da manhã. Quando souberam que eu era ex-funcionário público, ninguém acreditou que eu tinha pedido demissão desse serviço público para ir trabalhar em Itaboraí. Então, fizeram de tudo para eu desistir, Tatiane. Me botaram em almoxarifado com cheiro de rato, arquivo cheio de poeira, cara, esse cara não é possível que ele veio para cá para trabalhar, mas eu estava em busca de um sonho, porque eu me apaixonei tanto pela contabilidade, eu falei, não, preciso trabalhar com isso. E acabou que foi o maior aprendizado da minha vida, foi trabalhar na Tor Granitos. Mas eu não entendi. Por que eles tentaram fazer você desistir? Porque, para eles, era inconcebível alguém que era servidor público sair do emprego público para trabalhar em Itaboraí, numa empresa privada. Ou seja, que para muitas pessoas, não foram só para eles, o que eu fiz foi uma loucura. Ou seja, sair de um emprego estável, que eu não ia ser mandado embora nunca, para uma possível aventura. Só que, na verdade, lá eu iria trabalhar com contabilidade e eu tinha a possibilidade de trabalhar com a disciplina que eu mais gostava na contabilidade, que era a contabilidade de custos à época. Inclusive, já vai até uma estratégia aí para os nossos ouvintes, mas que vai ficar para frente aí nessa entrevista de hoje ainda. Uma estratégia para você saber aonde você pode trabalhar após a sua graduação, após concluir a sua graduação. Bom, mas com 10 anos, há 10 anos de servidor público, mas você tinha 27 anos, você estava muito novo ainda, com muito chão pela frente, e depois da graduação em Ciências Contábeis, o que mais você estudou? Como é que você seguiu na sua formação acadêmica?
Então, Tatiane, assim que eu finalizei a graduação, um dos professores da graduação falou para mim o seguinte: cara, eu acho que você tem chance de dar certo na docência. Só você precisa fazer pelo menos um MBA, uma pós-graduação. Só que na minha cabeça isso nunca tinha passado, assim, nunca tinha pensado em ser professor, sinceramente falando. Até porque eu nunca tive paciência muito para explicar para os meus colegas de classe. Não é aqueles trabalhos em grupo que você faz, né? Você é burro, cara. Pô, como é que você não sabe isso? Então, eu falei, eu nunca vou ser professor, como é que eu chamo o aluno de burro? Né? Então, como na pós-graduação, no MBA que eu fiz, na própria Unigran Rio também, eu continuei mantendo o nível de professores que estavam na graduação e todas as disciplinas de MBA eram trabalhos apresentados, não eram provas. Né? Isso acabou me desenvolvendo para falar em público, para explicar, para tirar dúvidas, né? Ou para situações complicadas, que às vezes alguém te faz uma pergunta mais estranha e você, às vezes, né, pode ficar um pouco indeciso. Então, a pós-graduação, de fato, me preparou para essa parte da docência. E assim que eu finalizei a minha pós-graduação, houve o convite da Unigran Rio, por isso que eu falo que sou muito grato à Unigran Rio até hoje, que ela me abriu as portas, né, para a docência, para fazer cursos de férias. Vamos fazer um curso de férias aí em julho, vamos ver como é que você vai sair. E o pessoal gostou, aí eles me contrataram logo no semestre seguinte. Aí veio a paixão pela docência arrebatadora de vez. E qual é a sua área de especialização hoje? Mudou de área? Sempre esteve na mesma área? Como é que está hoje a sua experiência, a bagagem que vocês têm? Você disse que teve lá no seu trabalho a oportunidade de atuar com custos, mas eu sei que você é perito também. Então, hoje, você migrou de área, está nas duas áreas? Como é que hoje está isso? Legal, Tatiane. Essa pergunta é interessante porque o profissional da contabilidade ele tem a possibilidade de atuar em diversos segmentos. Né? Então, o que acontece? A contabilidade de custos ainda é uma paixão que eu tenho, que eu nutro. Né? Só que a gente sabe que a contabilidade, assim como outras graduações ou outras ciências, elas precisam estar constantemente se renovando. Né? E eu preciso ter conhecimentos correlatos. Né? Ou seja, eu não posso ter apenas um conhecimento. Claro que talvez eu nunca seja um expert em tributos, como você, mas eu preciso ter conhecimentos correlatos para que me auxiliem, né, no meu desenvolvimento profissional. Então, a contabilidade de custos, junto com uma contabilidade gerencial, que as pessoas chamam de consultiva hoje, mas, na verdade, sempre houve essa contabilidade de gestão, né? Só que hoje em dia o nome mudou, com a tecnologia e tudo mais. E chegamos aí à controladoria, que acaba reunindo todo esse processo. Né? Então, eu passei a trabalhar na controladoria. A controladoria, então, envolvia contabilidade societária, gerencial, né? Orçamento e tudo mais. Né? Bom, aí continua sendo a minha paixão, obviamente. Só que, entretanto, quando você vai analisar as suas áreas de atuação, né? Por exemplo, você pode ser um auditor, você pode ser um perito, né? Você pode ser um fiscal, enfim, você pode ser somente um contador, né? Mas pode ser um analista, enfim. Então, a perícia também me passou a chamar a atenção, porque a perícia você precisa ter um grau de detalhamento, de observação, de cuidado muito grande, e que eu achava que eu tinha um perfil para isso. Né? Então, a perícia surgiu justamente com essa possibilidade de ampliar o leque, né, de atuação contábil. Hoje em dia, a perícia, a gente até pode dizer que virou um pouco de modinha, né? Modinha no sentido de você é perito. Cara, mas o perito ele precisa ter conhecimentos não só de contabilidade, mas de direito também, porque a perícia ela envolve todo um ritual processual que a linguagem é um pouco rebuscada, né? Como você começou na perícia? Como Então, assistente? Como é que você conseguiu entrar no ramo? Porque eu lembro que na graduação eu tive um professor, não vou lembrar o nome dele, professor Osmar. Ele falava assim: quem quiser ser perito
o primeiro trabalho, vocês podem ser meu assistente, o segundo trabalho de vocês com o perito, eu auxilio, mas eu nunca me interessei muito na área, até porque Aham. sempre disseram que era uma área muito restrita. Como é que você entrou em perícia? Então, eu entrei justamente auxiliando um perito já com bastante experiência. Ele tinha uma demanda muito grande e, de fato, antigamente os peritos que eram amigos dos juízes tinham, de fato, muito, muito trabalho. Né? Hoje em dia isso praticamente não existe mais, muito processo eletrônico e tudo mais. Né? Então, ele está sobrecarregado. E eu sempre fui muito curioso. Né? Eu falei, cara, eu posso te ajudar? Porque eu quero aprender mais. Porque, assim, a graduação, Tatiana, você sabe muito bem disso, ela te prepara, né? Ou deveria te preparar, mas o mercado ele é muito mais amplo, né? Ele é muito mais extenso do que a gente vê na própria graduação. Então, ou seja, a própria disciplina que eu tive de perícia era de um semestre, mas com 2 tempos só. Então, não me dava ali a oportunidade de abrir o meu leque de opções. E na época, como não tinha uma situação muito boa, os cursos de peritos eram muito caros, muito caríssimos. Então, a forma que eu fui de ingressar na perícia foi justamente ajudando esse professor, perguntando, enchendo o saco dele, já era bem senhorzinho, né? E eu também falei assim, cara, essa é uma área interessante. Por quê? A perícia te dá flexibilidade. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Tatiane? Ou seja, você pode estar desempregado ou pode querer se aposentar da sua atividade que te ocupa mais tempo e você pode ter um tempo mais livre. Então, a perícia também ela acabou me fascinando por conta dessa possibilidade de você atuar de forma mais flexível, que eu sempre achei que seria mais produtivo. Eu sempre, ao invés de cumprir carga horária de trabalho, de cumprir prazos, né? cumprir objetivos, metas, né? que você acaba estipulando. Então, eu sempre fui, vamos dizer assim, mais direcionando a cumprimento de metas do que propriamente carga horária. Por exemplo, eu trabalhei, não sei se eu estou atropelando as perguntas aqui, tá? Não, imagina, fique à vontade. Né? Então, o que acontece? Quando eu saí da TOR, né, que eu queria lecionar, eu precisei sair da TOR, porque a TOR era em Itaboraí, eu precisava lecionar, então eram 2 horas de viagem todo dia, então ia ser meio incompatível. Fui trabalhar na Casa Granado, né? Grande Granado, tem mais de 100 anos, né? Então tive muita felicidade também de estar trabalhando lá, com controladoria, custos, área gerencial, muito interessante também a área. Só que lá existia uma preocupação com carga horária de trabalho. Você tem que trabalhar de 9 às 18. 9 às 18. De 9 às 18. Aquilo era um mantra. E na minha cabeça isso não fazia sentido. Até porque o meu trabalho de controladoria ele dependia do trabalho de outros setores. Porque controladoria, né, gerencial, é o resultado final da empresa. Então, se o cara não fecha a contabilidade, eu não posso fazer meu relatório. Então, ou seja, por que eu não posso sair então mais cedo para dar a minha aula e amanhã eu chego mais cedo para finalizar, já que o cara vai ficar até mais tarde? Aí não tinha muita essa flexibilidade, né? Então, eu também fiquei lá 2 anos, 2 anos e meio, acabei, né, saindo, fui fazer consultorias próprias, né? Até, graças a Deus, aí depois entrar lá no Ministério Público, né? Então, e que no setor que precisava, né, de peritos, né, contábeis para a área de atuação. Bom, então você começou como servidor público 10 anos, abriu mão de um concurso público, foi trabalhar na área de custos em Itaboraí, para os ouvintes que não são do Rio de Janeiro, Itaboraí é bem longe, como ele já disse. Aí saiu de Itaboraí porque queria dar aula, foi trabalhar na Granado, na área de controladoria, então você já saiu de custos, foi para a controladoria e se encontrou em perícia. Mas eu te conheço da coordenação da graduação e da pós-graduação da Unileia, foi lá onde nós nos conhecemos, e Verdade. é uma outra experiência completamente diferente que você tem no seu currículo. E aí eu queria que você falasse um pouco de como o aluno da graduação e da pós podem aproveitar melhor a questão do EAD, porque a sua experiência é interessante, porque você vem de um mercado, né? Você vem de um concurso público, que é o sonho de muita gente, você passou por custos, passou por controladoria e chegou em perícia. Então, eu, por exemplo, eu tive 2 empregos até hoje, né? Atuei no escritório de contabilidade
na área contábil e fiscal, e hoje eu atuo numa empresa de auditoria focada na área tributária. Então, eu Perfeito. fiquei ali contábil e tributos e depois foquei só em tributos. Você não, você passeou por áreas bastante diferentes e, depois disso, eu acredito que toda essa bagagem te ajudou muito na coordenação da graduação e da pós, porque você tinha uma vivência como aluno, uma vivência como professor, e você sabia o que o mercado demandava dos profissionais contábeis em diferentes áreas. Então, é uma experiência muito rica. E aí eu queria que você dissesse como é que o aluno do EAD ele pode aproveitar melhor. A gente teve um boom do EAD agora com o Covid de 2019. Como é que ele pode aproveitar melhor a graduação, a pós, aproveitar melhor do sentido de aplicar isso no mercado, já que você trabalhou em diferentes áreas? Legal, Tatiane. Essa é uma questão muito interessante de ensino à distância. Eu tive a oportunidade de ser coordenador, né, da Faculdade Unileia, na qual te conheci, né? Foi muito, muito, muito legal, inclusive, porque conheci a super profissional que você é. E é um desafio muito grande, porque as pessoas ainda, de uma maneira geral, acham que o ensino à distância ele é mais fácil do que o ensino presencial. E eu, particularmente, vivenciei isso e não é. Na minha visão, o ensino à distância ele é ainda mais difícil. Por quê? Requer disciplina, requer comprometimento, porque uma coisa é você tirar uma dúvida com o professor ao vivo e, de repente, se você não tiver a tirar aquela dúvida, você vai vê-lo amanhã e, de repente, vai perguntar de novo para ele. Ou aquele trabalho que você não entregou no dia, você dá aquela chorada e, de repente, o professor te libera. No EAD, eu não posso ter isso, né, Tatiana? Por quê? Os sistemas são parametrizados. Olha, cara, o módulo é um mês. Fechou um mês, fechou. Não tem como enviar mais nada. Então, essa só chama de disruptura, né, de ensino, ela para muitos não foi uma boa experiência, porque muitos achavam que o ensino à distância seria um pouco mais fácil de levar, e não é. Agora, para quem tem disciplina, para quem tem uma programação, tudo é se programar, né? Cara, é fantástico, porque você às vezes não consegue chegar na sua faculdade porque você mora distante ou trabalha distante. E se você perder a aula por conta de atrasos de ônibus, de transporte, você perdeu a aula. No ensino à distância, não. Você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Claro, claro que cada faculdade vai ter sua estrutura de suporte, de fórum e tudo mais. Claro e evidente. Né? Mas o fato de você poder assistir a aula quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, isso é fantástico. Tá? Mas o grande desafio ainda é mostrar para os estudantes, né, da área de EAD que requer disciplina, requer planejamento, senão não vai dar certo. O índice de evasão é gigantesco no EAD, Tatiane. É gigantesco. Assim, a Unileia, particularmente, o marketing dela é maravilhoso, ela capta muito aluno. Mas o índice de evasão de alunos é gigantesco também. Então, o saldo era um positivo, muito pouco positivo. Né? Então, por quê? Porque as pessoas, como se deram conta do que se tratavam, pulavam do barco. Né? E, obviamente, cada faculdade também vai precisar analisar qual é a forma que ela contribuiu para essa evasão também. Lá na Unileia, particularmente, né? Não tem problema nenhum para falar sobre isso, embora não esteja mais lá. Né? Não tem restrição para falar sobre isso, até porque quem estudou lá, ou quem estuda, sabe que aconteceu isso. Todo mundo se adequando a uma nova realidade. Por exemplo, o comum, até nas disciplinas presenciais, Tatiane, é que nos primeiros períodos as disciplinas sejam em comum. Não é isso? Ou seja, normalmente o cara que faz ADM, Contabilidade e Economia, se a faculdade tiver esses 3 cursos, eu faça o primeiro período todo junto, que são as disciplinas em comum. A partir do segundo, terceiro e quarto, aí começam a vir as disciplinas específicas. Só que aí, qual era o problema? Uma das disciplinas em comum era estatística.
né? E a estatística, a gente sabe que não é uma disciplina tão fácil de ser entendida, compreendida, principalmente porque muitos não têm uma boa matemática na base, na sua base, né? E a estatística era o vilão dessa evasão, a gente percebeu que era o vilão da evasão. Então, ou seja, a gente precisou alinhar, né, ou reorganizar essa estrutura curricular para que a evasão não fosse tão grande assim nesse primeiro período. E na Unileia também houve uma ideia fantástica, que no primeiro momento não foi tão simples assim de se implantar, que era o seguinte: legal colocar essas disciplinas em comum, né? Até por conta do custo, né, que a faculdade tem. Né? Existe um custo muito alto ali e ela precisa manter lá a sua receita durante um tempo, a receita fixa. Né? Isso acontece, percebeu-se que quando ela colocava essa disciplina em comum, no primeiro, no segundo período, o aluno ele acabava que ele ficava assim, cara, eu não vi nada de contabilidade no primeiro período, eu não vi nada de contabilidade no segundo período, e isso acabava também fazendo ele refletir sobre o curso. Então, chegou-se à conclusão que colocar uma disciplina, mesmo que não seja específica, mas que tivesse uma relação com o curso, seria legal. Aí lá se criou o ambiente de aproximação profissional, que é uma ideia fantástica. A operação disso demorou um pouquinho para se acertar. Mas era o seguinte, cara, o que a estatística tem a ver com a contabilidade? O que a administração tem a ver com a contabilidade? De que forma eu posso aplicar a estatística na contabilidade? Quais são as técnicas da administração que eu posso aplicar na contabilidade? Isso é fantástico. Aí o cara consegue ver, né, a contabilidade de outras formas. Né? Mas tudo isso é um processo de aprendizado, uma construção de aprendizado, que a gente, obviamente, acaba entendendo conforme o perfil do aluno, né? Com a pandemia, obviamente, houve um ingresso maior de alunos na faculdade à distância e tudo mais. Então, isso é um trabalho de médio e longo prazo, né, Tatiana? Não é tão simples assim, mas é uma experiência fantástica, né, de fazer essa coordenação acadêmica, que aí você, de fato, né, acaba agregando o seu conhecimento acadêmico com o seu conhecimento profissional. Né? Então, realmente, foi uma experiência muito gratificante também. E que bom que vocês tiveram essa sensibilidade de olhar que a evasão acontecia por influência da estatística, que o aluno não se identificava com o curso porque ele achava que ia já ter matéria de contabilidade no primeiro período. E são realidades diferentes. Então, enquanto professor, você deu aula no presencial, deu aula no EAD e dá aula para concurso, né? Perfeito, perfeito. Você já falou da dificuldade, da sensibilidade que tem que ter com o aluno do EAD. E nos cursos preparatórios para concurso, qual é a maior dificuldade que você teve enquanto professor? Porque o da graduação, eu acredito que se você for coordenar um EAD hoje, você já vai ter essa sensibilidade em relação a montar a grade de matérias, de disciplinas. E na contabilidade para concurso, no preparatório para concurso, qual foi a sua experiência em relação aos alunos? Legal, Tatiana. O que acontece? Inicialmente, quando eu comecei a dar aula para concurso público, até comentei com você nos bastidores, dar aula para graduação é diferente de dar aula para MBA, que é diferente da aula para concurso público. Na maioria das vezes, os concurseiros eles não querem compreender contabilidade. Eles querem o bizu, eles querem o macete para passar na prova. Então, assim, uma vez passando a prova, eles não querem ver aquilo nunca mais. E eu demorei a compreender isso, porque, para mim, tudo que eu passo, eu quero explicar, eu quero que você entenda o porquê daquilo, para que não haja dúvida. Então, no primeiro momento, a minha primeira experiência na área de concursos públicos, eu tive alguns embates por conta de, professor, o senhor está falando demais, você está explicando muito, a gente quer só a palavra-chave. Então, o meu primeiro desafio acadêmico foi esse. Né? Após algum período fora, refletindo, né? E eu voltei agora, né, com mais força de uns anos para cá, compreendi perfeitamente esse processo, mas eu imagino aqui que, atualmente, o grande desafio do professor no concurso público é levantar a moral do sujeito que não passa na prova. Porque, infelizmente,
muitas pessoas são imediatistas, né? Ou seja, elas acham que tudo deve acontecer muito rápido. Tatiane, você tem quantos anos de profissão? Desculpa a pergunta aí. Desculpa Olha, te de fazer isso. contabilidade desde 2005, docência desde 2013. Beleza, então você já construiu aí 15 anos, mais ou menos, de profissão, de 15 a 16 anos. Estou nessa batalha aí, mais ou menos, no mesmo período. Então, são 15 anos de construção de uma conduta profissional, de uma cultura de ética, enfim. Né? As pessoas, às vezes, veem seus posts, os meus, professor, cara, a gente não começou ontem, a gente errou muito, a gente erra muito hoje em dia. Né? Então, o psicológico de muitas pessoas é que precisa ser trabalhado. O cara acha que é terra arrasada, não passei no concurso, vou morrer, vou me matar. Cara, não é isso. E eu sou muito duro hoje em dia. Eu falo assim, meu, a regra é não passar. Passar é exceção. Você está dentro da regra. A regra não é passar. Passar é exceção. Até Então, porque não são muitas vagas, né? Aí o que acontece? Aí, a sua pergunta foi interessante, por quê? Porque o cara que está ali num processo de médio e longo prazo, ele começa a ver oportunidades que o cara começou agora a não ver. Né? Então, por exemplo, eu quero ser Polícia Federal. Polícia Federal caiu contabilidade. Caiu, né? Teve a prova da Polícia Federal esse ano. Só que vários concursos da área de Polícia Civil também estão pedindo contabilidade. Por quê? Porque tem setores que precisam entender de lavar dinheiro, crimes financeiros e tudo mais. Cara, se o foco dele é PF e não foi agora, faz a Polícia Civil, cara. Né? De repente é um atalho para você voltar para a Polícia Federal. Né? Então, assim, existem alguns atalhos que são feitos por pessoas que já estão nessa construção, que o cara não para de estudar. Então, se o cara para de estudar e acha que só tem que fazer PF daqui a 4, 3 anos, ele esquece tudo. Ele não estuda para absorver, estuda para passar para a prova. Então, o grande desafio atual, pelo menos meu como docente, é levantar a moral dessa galera, né, de não deixá-lo se abater por psicológico. Até porque a gente está numa geração aí que o pessoal se abate muito, né, psicologicamente, né, e tudo mais. Né? Então, é um grande desafio manter o nível psicológico dessa galera aí bem alto. E falando em relação a concurso, você disse, mas se ele quer passar na prova da Polícia Federal, vai ter prova daqui a 3, 4 anos. Quais são as perspectivas de concurso público nos próximos anos? Porque vocês, como professores de concurso, vocês têm mais ou menos ideia de quando vai sair algum edital, em qual área, para qual órgão. E, tirando esse contexto que a gente está excepcional em 2020, 2021, ou considerando o impacto desse contexto, quais são as expectativas de concurso aí para o próximo ano? Porque tem muito aluno meu que pergunta assim, professora, eu quero muito fazer concurso. E eu falei, olha, eu não faço concurso, então eu não sou a pessoa mais indicada para te dar algumas dicas sobre concurso. Não, legal. Então, o que acontece, Tatiane? A gente está num período aí bem interessante. Para quem gosta das carreiras policiais, precisa ter perfil também. Porque o cara acha que vai fazer carreira policial e vai ficar, cara, você tem que ter perfil, vai pegar em arma, de repente vai trocar tiro, às vezes nem vai, mas é bem provável que sim. Então, você precisa ter perfil para isso. Primeiramente, é analisar o perfil. Então, assim, perfil do tipo de vaga que você pretende concorrer. Se o cara tem aversão à área policial, ele não pode fazer essa prova. Né? Não vai fazer sentido, a não ser por experiência. Né? Não ser por experiência. Esse é o primeiro ponto muito importante. De qualquer forma, estamos com vários editais abertos de polícias civis, que muitas dessas polícias civis cobram contabilidade, e vários editais em aberto e previstos para sair de secretarias de fazenda. Tá? Inclusive, nesse final de semana do dia 28, 29 de agosto, no final de semana do dia 29 de agosto, teremos a prova da Cefaz do Espírito Santo, Secretaria de Fazenda do Espírito Santo. Para os cariocas é aqui do lado, para os mineiros é aqui do lado, para os paulistas é aqui do lado. Né? Tivemos prova da Secretaria de Fazenda do Ceará,
né, também no mês de agosto, e uma chuva de editais para as secretarias de Fazenda, né, porque percebeu-se que esse agente, né, esse agente que é o fiscal, esse cara contribui para elevar a arrecadação, Tatiana. Ou seja, percebeu-se que esse profissional ele é necessário para elevar a arrecadação. E existem grandes probabilidades da Receita Federal, que é um dos concursos mais procurados, né, de acontecer no ano que vem. Tá? Enfim, então, aí o cara que só estuda pela primeira vez para a Receita Federal, a probabilidade de tomar ferro é muito grande, porque são mais de 20 disciplinas diferentes. Então, o cara tem que ir vai fazendo algumas provas, né, para ele criar a casca, que a gente chama, né, criar experiência para não se abater, para saber como a banca aborda, porque concurso público também tem isso, Tatiane. A gente acaba brigando muito com as bancas. Tem bancas que têm legislações próprias, já viu isso? Ou seja, a SESP tem legislação própria. Ela entende contabilidade de uma outra forma. Como é que pode isso, cara? Quem é a SESP para ter legislação própria? Então, assim, esses macetes que precisam ser bem compreendidos. Tem banca que trabalha com questões iguais, tipo assim, são 100 questões, então vão ser 20A, 20B, 20C, 20D, 20E. Então, se eu fiz minha prova lá, tem 24 letras A, cara, você já errou já. Né? Tem banco que trabalha dessa forma. Sério? Né? Sério. Né? A SESC tem prova dela que é certo ou errado, metade é certo, metade é errado, dependendo de algumas disciplinas. Então, existem esses macetes, né, que você precisa conhecer da banca, né, para poder fazer a prova. Né? Mas, enfim, as carreiras policiais estão bombando e as secretarias de Fazenda também estão bombando. E alguns órgãos de controle também estão oferecendo vários concursos. Os tribunais de contas, né, dos estados e dos municípios. Bom, tem mais alguma dica que você daria para quem quer fazer concurso? Principalmente para os alunos de graduação, porque, Anderson, tem uma coisa que me deixa estressada, que é sair o concurso da Receita Federal. Exigência, graduação, em quê? Em qualquer coisa. Qualquer. Eu fico muito revoltada. Como é que o Conselho Federal de Contabilidade não se manifesta? Porque Receita Federal, tudo bem que você tem algumas áreas específicas, por exemplo, você precisa de um geólogo para analisar, por exemplo, pedras que estão sendo importadas, exportadas. Você precisa de alguns especialistas. Mas auditor fiscal, como que eles aceitam qualquer graduação? Eu fico muito, muito indignada com isso, porque parece que a minha graduação de 4 anos não serve para nada. Valeu de nada, né? Não, que basta ele passar no concurso, eu dou um treinamento interno aqui, e o cara está apto a fiscalizar, a autuar uma empresa. E qual a base contábil que ele tem? Sabe? É você pegar o contador e falar assim, não, mas qualquer um faz isso. Você colocaria qualquer um para fazer uma cirurgia? Para construir um prédio? Com certeza Sabe? não. Então, para os alunos de contábeis, né, desejando que eles ocupem as vagas que eu acredito que são nossas, porque auditor fiscal é uma vaga de contador, ou poderia até ser um advogado, um administrador, mas não abrir, não é colocar assim qualquer graduação, entende? Então, você teria alguma dica para você, para dar para os nossos alunos de contábeis, os outros, olha só, vocês escutem outro podcast. Bom, a sua posição é bem interessante, porque eu sempre questionei isso também, mas para mim é para fins arrecadatórios, né? É mera arrecadação para abrir para todo mundo mesmo, né? Porque acaba que a gente tem no universo aí, se fosse só contador, talvez o número de inscrições cairia abruptamente. E, infelizmente, muitos profissionais ou muitos estudantes nem têm o seu CRC registrado, regularizado, né? Enfim, então, assim, talvez o cara tenha feito a contabilidade lá, mas também não seja um profissional atuante. Né? O cara não fez o exame de suficiência também, tem o outro lado da moeda, né? A gente viu o índice de reprovação dessa última prova aí, absurdo, 80% de aprovação, de reprovação, né? Então, assim, a minha dica é, primeiro, passem no exame de suficiência.
Porque o exame de suficiência é algo muito mais simples do que um concurso público. Não deixa de ser uma prova que mede seu conhecimento. Mas levem a sério o exame de suficiência. O índice de reprovação é de 80%, gente, é muita coisa. Então, vocês estando aptos a ter o seu CRC, continuem estudando, porque os CPCs são os principais itens da prova de contabilidade dos concursos públicos atuais, Tatiana. Ou seja, e o contador ele leva vantagem, talvez não com o pessoal do direito, porque aí talvez fique equilibrado, mas na prova de auditor vai ter contabilidade geral, contabilidade avançada, contabilidade de custos, contabilidade pública, análise das demonstrações contábeis. Estamos falando de pelo menos aqui 5 disciplinas que são ofertadas na faculdade. Isso já é uma vantagem competitiva gigantesca para o cara que tem que estudar isso pela primeira vez, certo? Não é isso? Além disso, ele precisa conhecer a administração financeira orçamentária, finanças públicas, que ele também vê isso na contabilidade, na graduação dele, que é o orçamento público, finanças públicas. Tá? Agora, o pessoal do direito tem lá constitucional, administrativo, previdenciário, aduaneiro, papapá. Ok, então eu posso equilibrar com o formado em direito, mas nas demais áreas, cara, eu tenho vantagem competitiva. Então, ou seja, se eu me dedicar a essas disciplinas, não só na minha graduação, mas no exame de suficiência, eu vou ter uma vantagem competitiva gigantesca em relação aos demais candidatos, vou ter que estudar isso pela primeira vez. Um geólogo, por exemplo, estudar pela primeira vez. Ou seja, alguém que é formado em estética, por exemplo, vai ter que estudar pela primeira vez. Então, eu já tenho uma vantagem competitiva. Então, a dica não deixem de estudar, levem a sério o exame de suficiência e qualquer outra prova que vocês vierem fazer, porque vocês estarão estudando isso para a vida de vocês, por exemplo, em programas de mestrado, em que você não é selecionado de qualquer forma, tem prova, às vezes, prova que mede conhecimento de contabilidade. Eu fiz prova para o mestrado. Você deve ter feito também, né, Tatiana? Eu também fiz prova para o mestrado e para o doutorado. Então, você precisa fazer prova. Então, você tem que sempre estar estudando, tem que sempre estar antenado. As normas internacionais de contabilidade estão aí para isso, para justamente fazer com que a contabilidade seja ainda mais relevante. Você falou uma coisa muito importante. O profissional da contabilidade, muitas vezes, acha que a época do imposto de renda é o suprassumo da profissão. Eu acho um absurdo isso. Que história é essa de suprassumo da profissão na época do imposto de renda? Pelo amor de Deus. Ou seja, os outros 364 dias ou os outros 300 dias no ano que a gente trabalha, com coisas muito mais interessantes, talvez, do que o imposto de renda. Enfim, então essa é a dica aí que a gente passa para os nossos queridos ouvintes. Já caminhando para a reta final, Anderson, com toda a sua experiência, passou por diversas áreas da contabilidade, fez mestrado, foi coordenador de curso, é professor presencial, EAD, professor de concurso. Você tem uma bagagem muito diversificada, uma experiência muito rica. E a minha pergunta é o seguinte, eu tenho feito essa pergunta para todos os profissionais, todos os entrevistados nessa temporada. A profissão contábil vai acabar porque não é a contabilidade, tá? Não é a contabilidade, é a profissão contábil. Por quê? Eu escuto que sai uma notícia, lista das profissões que vão acabar, contador está entre elas. Lista das profissões que estão bombando e que vão ganhar melhor no futuro, contabilidade está entre elas. Eu falo, gente, ou vai acabar, ou a gente vai ganhar muito bem. O povo precisa entrar num acordo na hora de publicar as notícias. Então, eu queria a sua perspectiva, com toda a experiência que você tem, acadêmica e de mercado. Bom, obviamente, você já fez uma introdução muito interessante aí. A contabilidade nunca vai acabar porque é uma ciência, primeiramente, tem princípios, os princípios não se acabam, assim como a administração não se acaba, a economia não se acaba. O que eu vejo, na verdade, é um profissional mais multidisciplinar. Multidisciplinar em qual sentido? Eu não preciso ser um estatístico para conhecer de estatística.
Maravilha? Então, ou seja, o contador ou o profissional contábil, que seja, ele precisa compreender como a estatística, por exemplo, falo estatística de uma maneira geral, poderia contribuir para o seu trabalho. Se o cara faz projeções, se o cara faz estimativas, né, se ele trabalha com dados históricos, a estatística é uma ferramenta maravilhosa. Ou seja, agora, aquele profissional, né, que não se atualiza, que ele só quer pegar a empresa do Simples Nacional para fazer, que não dá trabalho, né? Nada contra, nada contra. Mas o que acontece? Esse cara cada vez vai ter menos espaço. Por quê? Porque, na verdade, a tecnologia, Tatiane, veio para nos ajudar, não é para nos atrapalhar. Isso é meu ponto de vista, tá? Esse é meu ponto de vista. Porque o que faz diferença é a relação entre pessoas. Né? Por exemplo, nós estamos aqui hoje porque tivemos uma relação profissional. Né? E essa relação profissional ela se estende a clientes, a fornecedores, a funcionários, enfim, a investidores. Então, essas relações precisam ser preservadas cada vez mais. Isso está faltando. Né? Está faltando essa relação pessoal, essa relação mais próxima. Então, a tecnologia veio para tirar aquela carga de trabalho operacional para justamente ter essa relação mais próxima, para ir lá no cliente, meu amigo, o que você está precisando de mim? Né? Vamos olhar a tua operação aqui. Ela está com problema? Por quê? Vamos analisar. Por que esse custo fixo aqui está tão alto? Você não tinha visto que isso aqui não precisa mais, poderia terceirizar? Né? Ou seja, você está comprando, você está pagando por isso, poderia terceirizar. Ou seja, isso é relação. Para eu enxergar isso, né, eu preciso ter mais relação. Ou seja, então, esse profissional precisa estar mais apto a tomar decisões e gerar informação para tomar decisões. Escrituração, cara, isso tem a informática para nos auxiliar. Claro que vai haver a possibilidade do analista, ele precisa ter o analista para analisar, para consultar, para verificar, ok, mas o trabalho braçal não tem mais por que fazer. Né? Boletos sendo escaneados, sejam pagos, ou seja, informação em tempo real, os robôs, aí eu acho mó barato tudo isso, acho mó barato. Né? Mas eu preciso também saber fazer tecnologia, saber trabalhar com a tecnologia. Agora, contabilidade nunca vai acabar, não faz sentido isso. Toda empresa precisa de um profissional de contabilidade, precisa de ter contabilidade. Agora, claro e evidente, né, que os nossos colegas de profissão que não se antenarem a esse novo cenário, que, de novo, não tem nem nada não, né, Tatiana? Já tem um tempinho já que a gente está passando por isso já, na verdade. Né? Então, eu já vejo esse cenário aí de pelo menos 5 anos para cá. Né? Assim, com a tecnologia, isso eu não posso falar para mais, né? Mais acelerado, né? Na verdade, os últimos mais acelerado, mais acelerado. Mais acelerados. Né? Ou seja, a tecnologia já vem há mais de 10 anos, né? Mas assim, de uma forma mais acelerada, de 5 para cá, ok. Né? Então, ou seja, essa relação pessoal, ela precisa ser mais presente, ela vai ser mais válida do que propriamente eu ficar no escritório lá fazendo um lançamento, quebrando a cabeça, como é que eu apuro aquele imposto, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço isso. E o network, né, Tatiana, o network ele é fundamental. Né? Tudo bem, na pandemia teve uma enxurrada de lives, eu mesmo fiz um monte, eu mesmo hoje em dia nem aguento mais ficar me vendo em live, né? Mas foi necessário à época, mas o network é importante, né? Porque no network você troca ideia com uma pessoa, às vezes você não tinha aquela ideia, você às vezes dá uma ideia para uma outra pessoa, às vezes pode surgir uma sinergia ali, uma situação que às vezes eu tinha uma falha aqui, o cara é expert nisso, então eu posso juntar forças, né? Então as relações, né, pessoais, né, profissionais precisam ser mais presentes, né, dentro da nossa profissão. Então, eu acho isso muito importante. Bom, e para finalizar, eu agradeço aí, a sua experiência é muito rica, eu tenho certeza que vai contribuir muito para os nossos ouvintes que estão escutando através do podcast ou que vai estar disponível também
lá no canal do YouTube. Mas eu gostaria que você deixasse até o seu sobrenome, não vou me arriscar a falar, mas eu queria que você deixasse o seu arroba, como é que nós encontramos você nas redes sociais. Vou colocar na descrição do vídeo no canal do YouTube e na descrição do episódio no podcast, mas eu deixo aí o espaço aberto para as suas considerações finais, para você deixar os seus contatos e as suas últimas palavras para os nossos ouvintes. Legal, Tatiane. Então, mais uma vez agradeço pelo convite, prazer enorme bater esse papo com você, super informal, acho muito legal esse formato, né? E assim, sem corte, sem nada, vai do jeito que está. Isso é muito legal, que isso dá transparência, né? Cara, se o cara falar besteira, se ele falou enrolado alguma palavra ali, ele é uma pessoa como qualquer outra, né? Então, isso eu acho muito legal. Bom, vocês me encontram, meu nome é Anderson Fumax, o sobrenome é um pouco diferente, que é francês, né? Na França seria Fumaux, F-U-M-A-U-X, né? Tem o sobrenome, né? Seria, olha, né? ainda bem que eu não tentei falar, porque eu ia falar do jeito que escreve, Fumaux. Fumaux. Então, eu ia falar não, o desse pessoal às vezes brinca, fuma não sei o que, não sei o que lá, o pessoal brinca, né? Às vezes, né? Mas é Fumax mesmo com esse U mudo, tá? E vocês me encontram nas redes sociais sempre com esse nome e sobrenome. Por exemplo, Instagram, @AndersonFumax, né? Facebook, Anderson Fumax, LinkedIn, Anderson Fumax. Porque não é possível que tenha outro, né? Anderson Fumax. Então, eu não me preocupei em outro ter muito em trabalho, né? contabilidade, né? Porque Principalmente contador, contabilidade, né? Período, sei lá que seja, né? Eu falei, cara, não é possível, esse cara tem que ganhar na Mega Sena, né? 2 desses não dá, né? Enfim, então vocês me encontram por lá, vai ser um prazer recebê-los, né? A gente sempre tem coisa interessante sendo postada, né? A gente acaba fazendo muita interação aí com os nossos amigos, nossos colegas de profissão, enfim. E foi um prazer enorme participar, desejo para você, Tatiana, todo o sucesso do mundo nesse projeto, né? Já é um sucesso, na verdade, e para mim foi um prazer enorme participar. Anderson, mais uma vez, muito obrigada. Para você que está nos ouvindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir lá no podcast e também nas redes sociais. Vou colocar na descrição do vídeo, na descrição do podcast, todos os links. Fique atento também que nós teremos mais entrevistas nessa temporada falando da carreira contábil, da carreira acadêmica, quais são as possibilidades de carreira que você tem e trazendo sempre, claro, pessoas com bastante experiência, com as suas perspectivas, de forma que contribua para você decidir o que você quer fazer em ciências contábeis, em qual área quer se especializar, aprender aí onde quer atuar, perícia, controladoria, custos, quer fazer concurso público. As oportunidades são muitas e aí é claro que todas as pessoas contando todas essas experiências podem contribuir aí para o seu planejamento da carreira acadêmica, da carreira profissional. Muito obrigada a todos vocês e até a nossa próxima entrevista.